Esse aqui é a Gabi Prado. Chepate. Vem com um casal bem jovem. Bom, vocês já sabem de onde eu tô falando, né? Esse vídeo aqui, ele é continuação do vídeo da semana passada. Quem não sabe do que eu tô falando, vai no vídeo da semana passada e assiste. Mas esse aqui é o apartamento A Obra da Caveira, que todo mundo que é do Instagram já conhece. Na semana passada eu mostrei o primeiro andar, que é a parte da cozinha, da sala, tem uma varandinha super gostosa, lavanderia e tal. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo e o terceiro andar desse apartamento. O segundo andar, ele é basicamente quartos e banheiros, então é a área íntima. E aí depois eu vou mostrar por último, então fica até o final porque vale a pena, eu vou mostrar a área gourmet. A área gourmet, a piscina, ali uma salinha de TV, que pra mim é a parte mais incrível desse apartamento. Ficou super aconchegante, eu amei muito o resultado. Bom, antes de chegar lá, assim que a gente sobe a escada, né, ali da entrada social do apartamento, a gente tem esse espaço aqui. Na verdade, esse espaço a gente ganhou. Antes, esse corredor era até aqui. Ele fazia um corredor que fazia um L. A gente criou um mezanino e aí a gente colocou esse piso de madeira em todo esse andar para poder criar um home office aqui. Porque eles têm uma necessidade de ter 2 home offices em casa, cada um no espaço separado, cada um com a sua privacidade, porque eles fazem muito call e eles precisavam desse espaço para eles. Então, a gente cresceu aqui, trocou o guarda-corpo, colocou esse guarda-corpo todo de vidro para ficar mais leve. E aí aqui a gente fez uma bancadona. Toda a fiação ela vem pelo piso, então ela passa pelo forro ali de baixo, vem pelo piso. A gente tem um fundo falso aqui, que sai aqui, ó, que tem uma tampinha, que tem as tomadas, tem aparelho de internet, tem tudo. E aqui a gente tem essa porta na palha, porque aqui dentro a gente também tem uma outra central. Como o apartamento tem 3 andares e a gente precisava que a internet funcionasse muito bem, então a gente tem um projeto específico, uma empresa específica que fez tudo aqui. Aqui tem também um aparelho que é para rodar bem a internet nesse espaço. Bom, aí aqui ficaram umas gavetinhas na palha natural que a gente usou nesse espaço com o MDF. E aí aqui tem um acesso dos quartos, né? Ali a parte da Suite Master. Esse aqui é o banheiro que atende o terceiro quarto, que foi um banheiro que a gente criou, que ele vai atender o futuro quarto do bebê, que hoje ele tá vazio. Ali do outro lado, né? Aqui é o quarto do Bento, que ele é uma suíte que eu também vou mostrar pra vocês. E esse aqui é o quarto que tá vazio, que é o futuro quarto de bebê. Então ele tá só o piso mesmo, persiana, branquinho, básico, esperando aí para ser decorado. Bom, então entrando aqui já na parte do quarto, essa parede inteirinha ela serve como armário para a Suite Master, então ficou um armário bem generoso. E aí nessa parede que a gente colocou a cama, eu criei uma cabeceira que vai de fora a fora com iluminação embutida. Acima dela ficou esse painel ripado que recebe ali o ar-condicionado, 2 mesinhas de cabeceira solta, que é de serralheria e marcenaria, é folha de madeira natural aqui. Aí a gente colocou uma cama super aconchegante com uma base toda feita em laca. Então aqui até a base da cama é personalizada. Ficou super bonita. Porque esse colchão ele era bem alto. E aí para não ficar tudo muito alto, a gente mandou fazer essa base um pouco mais baixa do que o padrão. Para deixar uma altura mais confortável. Aí do outro lado aqui a gente criou o painel para receber a TV. Porque como a gente tinha a porta, né, de entrada do banheiro bem aqui no meio da parede, então a gente fez esse painel aqui para ficar mais bonito e demarcar esse espaço. E aí aqui a gente integrou mais ou menos, né? A gente manteve a porta, só que hoje a porta ela é acústica, ela é elétrica aqui também. Antigamente ela não era, ela era uma porta bem antiga. Então a gente fez na mesma cor, padrão do condomínio, tudo. Só que a gente manteve a unidade nos ambientes, então eu coloquei o piso de madeira o mesmo aqui dentro do quarto, o mesmo ali na varanda, porque a gente envidraçou. Antes a varanda ali ela era aberta, então aqui tinha só esse guarda-corpo.
Só que como a gente nivelou, né, subiu o piso para deixar nivelado com o quarto, acabou que esse guarda-corpo fica abaixo e a gente já queria também fazer esse envidraçamento. Então a gente fechou aqui, porque esse é um dos home offices da casa. Tem 2 home offices, porque eles precisam de 2 espaços de trabalho, 2 espaços separados. Então a gente fez dessa forma para atender a esse casal. E aí também tem uma outra questão técnica que eu já vou mostrar em seguida. Bom, aqui tem a bancada, ela tem a gavetinha aqui embaixo e aí aqui tem aquela tampa para deixar todas as tomadas dentro, né? Então os fios saem dali de dentro, com os 2 computadores, tudo certinho para ele. E aí aqui, antes, essa varanda, né? Além de toda aberta, ela era em ângulo e ela vai para lá também. Ela é um pouco maior. Só que aqui a gente tem uma questão nesse apartamento. Ele era muito antigo e a gente não tem uma área pro ar-condicionado. A gente não tem uma área técnica de ar-condicionado. E uma coisa que já acontece nos outros apartamentos desse condomínio, as pessoas não põem ar-condicionado em tudo. Geralmente ela põe só na parte dos quartos. E aí é um ar-condicionado um pouco menor. Aqui a gente caprichou. Então tem no office, tem em todos os quartos, tem na sala, tem na parte superior, enfim, tem tudo. E aí a gente precisava de um espaço para ele. E o espaço desse prédio é na varanda. Só que aqui a gente tinha o home office. Então não dava para colocar tudo integrado porque ia ficar muito quente e não ia dar para ele trabalhar daqui. Então aqui a gente fez 2 coisas. Eu criei esse painel com armário, porque aqui a gente conseguiu colocar cesto de roupa para aproveitar esse espaço. Tem um armário também para armazenar coisa, que serve como roupeiro. E aí aqui a gente fez essa porta oculta no painel. E aqui tem uma porta de vidro com uma passagem que veda essa área do ar-condicionado. Tá vendo que faz até barulho, né? Aí aqui a gente tem o piso de madeira e a gente tem uma divisão. Nesse espaço a gente tem piso de porcelanato, que é o mesmo que tem ali no banheiro para a gente instalar. A gente instalou aqui uma VRF, por isso que ela é bem grandona. E aí nesse trecho aqui, a gente manteve o guarda-corpo, porque é o padrão do condomínio, mas a gente tirou o vidro aqui de cima, a gente não deixou, para poder que esse ar troque com mais facilidade, porque o calor daqui, essa máquina trabalha, ela esquenta muito, então a gente precisava que tivesse toda essa troca. Então por isso a gente fez dessa forma. Ali é de porcelanato e tá sempre aberto, tem um ralo específico, tudo separadinho. E aí tem essa madeira para deixar esse espaço bonito, fundo de reunião e tudo. Então aqui ficou bem separadinho a área técnica e a área do home dele. Bom, aqui é o banho master. Esse aqui sofreu uma grande modificação aí no layout dele. Ele era um pouco maior, ele era em ângulo, e aí a gente entrava aqui pela lateral. A gente mudou totalmente para poder colocar uma bancada com 2 cubas, fez esse espelho aqui superior com LED para poder ter o maior espaço de armazenamento possível. A bacia ficou aqui, a parte do box ficou desse lado, então a gente mudou completamente a posição de tudo aqui. Uma outra coisa legal também, ela queria o banheiro um pouco mais clean, no marmorizado, com branco, pedras brancas e madeira. Uma coisa legal que a gente fez aqui, como ia ser pintura do lado de fora do box, a gente fez o rodapé embutido. Então ao invés de ele ficar sobreposto, aí ficar aquele acabamento com massa, a gente embutiu e colocou um perfilzinho entre ele e a pintura para dar acabamento. E aí a gente colocou os metais todos no preto, né, para dar um destaque, com esse puxador aqui no box, que fica bem mais bonito, e o box de piso teto, porque como a gente tinha uma janela ali dentro, a gente direciona a fumaça e aí não fica aquela parede escorrendo, né, suado, espelho, então fica bem melhor para poder se arrumar.
Aqui no quarto do Bento, como ele ainda é pequeno, a gente precisava fazer uma decoração bonita, que remetesse aí a essa fase, mas que não ficasse com aquela cara datada. Vocês já sabem como eu sou, como eu costumo fazer meus projetos de quarto de criança. Para isso, a gente colocou a cama aqui nessa posição. Essa cama ela tem uma bicama feita toda na marcenaria que abre. Então tem um colchão aqui embaixo para receber um amigo. E aí a gente fez esse painel ripado na parede com esses nichos. Então esse aqui são 2 tons de laca, que eu vou colocar também na descrição, porque eu não consigo lembrar de tudo. E ele abre e aí alguns brinquedos, né, ficam dentro e os mais bonitinhos ficam aí fora expostos. E eles mesmos já fazem a decoração. Então eles já dão aí o tema do quarto, né? Você vê que aqui já tem os super-heróis, os funcos de super-heróis. Então dá pra fazer a decoração já com os brinquedos de uma forma organizada, porque se também encher de coisa, acaba ficando poluído, não fica bonito. Bom, desse outro lado aqui tem o armário, que a gente criou essa cava, que também é laqueada no mesmo tom de azul. Então eu desenhei e fiz de propósito para dar essa carinha mais alegre pro quarto. E aí aqui eu coloquei a bancada de estudos dele. Tá vendo que aqui a gente tem várias ripas? Elas são exatamente do mesmo tamanho aqui, da mesma espessura da mesa, porque a gente consegue ir subindo conforme a idade dele, conforme a necessidade dele, até chegar aqui numa altura padrão, né? Então, vai acompanhando aí ele, é um quarto que além da decoração acompanhar, as medidas também acompanham, para ficar tudo muito funcional. Aí aqui em cima eu coloquei umas prateleiras com iluminação para também colocar mais uns brinquedos e para não ficar algo pesado e ser mais fácil de movimentar, né, para receber um amiguinho, ao invés de uma mesa de cabeceira com gaveta, uma coisa mais fixa, a gente pegou essa mesinha leve que pode levar aí para todos os cantos e fica muito mais fácil, muito mais simples, né, de pegar, levar para lá, para ele receber um amiguinho, enfim, para eles conseguirem se virar sozinhos. A parte do quarto, ela não teve tanta ela não teve modificação estrutural, né? Só iluminação, forro, essas coisas, questões de acabamento também. Já o banheiro, a gente mudou ele completamente. Por quê? Antes a gente tinha só 2 banheiros aqui e esse banheiro ele atendia ali o corredor. Esses 2 quartos, né? Que é o do Bento e um quarto que tá vazio para um futuro bebê. Os 2 quartos, eles utilizavam esse banheiro e esse banheiro ele era um pouco maior. Então, para vocês entenderem mais ou menos, a bacia ela ficava aqui, a porta de entrada era aqui na lateral, aqui era uma pia maior e o box é como se ele estivesse para fora desse banheiro, atrás de mim, só que para fora, né? Já ali na parte do terceiro banheiro que a gente criou. Então a gente diminuiu um pouquinho esse banheiro, mudou todas as posições. Como aqui, geralmente, né, pra gente mudar a posição de bacia, de ralo e tudo, enfim, precisa entrar no apartamento de baixo, mas como aqui é um triplex, e o andar de baixo é deles também, então a gente conseguiu fazer todas essas modificações hidráulicas. Óbvio que a gente contratou um engenheiro, uma empresa especializada para furar, a gente emitiu um laudo, provou tudo isso com o condomínio, não se preocupem, mas a gente conseguiu fazer toda essa mudança. Então aqui foram vários furos em laje, a gente teve bastante questão técnica, né, para trabalhar, mas aí a gente conseguiu aproveitar muito melhor esse espaço e criar 3 banheiros. Então esse quarto aqui ele virou uma suíte. Então eu mudei a posição da bacia, esse box ficou um pouco menor aqui de canto, e aí a pia ficou aqui, também no mesmo branco prime, com a cuba embutida, com o Deca virado para trás. Isso aqui é uma coisa bem legal que a gente fez. Ao invés dele estar aqui de frente, ele está aqui, a gente inverteu a posição da cuba. O misturador, o gabinete e esse armário aqui, ele também, esse espelho, ele também serve como um armário. Então, além dele trazer uma iluminação super gostosa para o espaço, ele também serve como um armário. Bom, para trazer um pouco de destaque no ambiente, a gente colocou esse revestimento que é da Porto Belo. Ele é da linha Horizontes. A gente instalou ele na vertical, fazendo aqui esse L e colocou o nicho embutido nessa parede. E aí no piso, a gente colocou um porcelanato que imita um granilite,
que vira aqui também nessa parede. Para não ficar, né, essa parede que tem a janela interrompida com revestimento e do lado sem nada, a gente subiu, e para também dar uma carinha um pouco mais jovem para esse banheiro, já que ele ainda é uma criança e vai usar aí por bastante tempo. Então você vê que ele tem uma carinha mais jovem, ele é mais colorido, mais divertido, mas ainda assim ele não é datado, né? Não é um banheiro de criancinha que logo vai ter que passar por uma reforma. Ele vai durar aí para sempre. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um banheiro que a gente criou nesse apartamento. Eles precisavam muito ter esse terceiro banheiro. Como ele é super pequenininho, ele é super justo o tamanho dele, não dava nem para pôr uma porta de abrir, para falar a verdade. Então, essa porta de correr, ela é por dentro da alvenaria, então ela fica totalmente embutida. Aí para puxar tem esse furinho, né? Então, entrando aqui, só para explicar para vocês entenderem como funciona. O banheiro do Bento, ele vinha mais ou menos até aqui, ó, até esse dente aqui, que era a área do box que a gente tinha pra lá. E o banheiro do casal, ele pegava esse dente aqui, então ele fazia esse bico, ele era bem maior. Então a gente diminuiu um pouquinho de cada um e a gente ganhou. Então entrando aqui, logo fica o box, que a gente colocou esse revestimento. É o mesmo revestimento do quarto do banheiro do Bento, só que ele é em outra cor. A gente colocou também o nicho ali embutido. Esse box ficou mais generoso aqui, né? Porque pensando que vai ter um bebê, vai ter banheirinha, aquela coisa toda, então a gente precisava de um espaço maior no box. A bacia ficou logo aqui na entrada e aqui ficou a área da pia. Então a cuba dele é um pouco menor do que a dos outros banheiros, porque não cabia realmente a mesma cuba. O misturador é o mesmo. E aqui depois ele vem aquele armário de espelho também com iluminação igualzinho ao armário do Bento. Mas sabe como é, né? O quarto do bebê tá vazio, aqui também fica vazio, então ficou pendente aí de ver exatamente como ia fazer. Mas ele ficou uma gracinha, a gente usou mais ou menos os mesmos materiais que o do Bento, só que com outra cor. O piso, ele é também no porcelanato que imita o granilite, a bancada no branco e o gabinete no branco aqui para ficar bem clean, mas com uma carinha de criança aí. Agora que eu já mostrei toda a parte íntima do apartamento, todos os quartos, os banheiros, eu vou mostrar agora a minha parte predileta e tenho certeza que é dos moradores também. Dos moradores e de todo mundo que visita esse apartamento, né? Bom, chegando aqui no terceiro andar desse apartamento, aqui a gente aproveitou para fazer uma salinha de TV, uma mini sala, uma coisa mais íntima. Então tem as poltronas, o sofá, que serve como uma sala de estar, e uma sala de TV. Esse sofá, ele é retrátil, então é para receber alguma visita também, alguém que precise ficar aqui um dia, uma coisa assim. E colocou uma TVzona para poder assistir uma série, para ficar... A intenção é que aqui fosse uma área para receber mesmo. Um lugar bem gostoso para eles passarem o fim de semana. Bom, antes, esse apartamento, aqui, ele era uma sala, né? Tinha um sofá gigante. E aí aqui já era uma cozinha. Então ele tinha uma mini cozinha e lá no fundo era um mini banheiro, assim. Então a gente reformulou bem. A gente pegou essa cozinha daqui, colocou ali junto com a área gourmet. Então ficou uma área gourmet com cozinha mesmo, já ficou tudo bem equipado, bem aproveitado. E aí aqui a gente aproveitou e cresceu o banheiro até aqui, fazendo um espaço que já vou mostrar pra vocês, mas aí ele tem até box e tudo. Bom, uma outra coisa importante também que eu esqueci de falar, que aqui a gente tem inclusive uma adega. Apesar de ter uma super grande lá embaixo, fica um pouco complicada essa questão de, por ser 3 andares, né, ficar pegando tudo lá na cozinha, subir com vinho, subir com a água, subir com tudo. Então a gente criou toda uma área de apoio aqui em cima também, para que não tivesse que ficar descendo. Então aqui em cima é tudo bem equipado, eu vou mostrar para vocês. Tem geladeira, tem filtro, máquina de lavar louça, tem tudo
para não ter que ficar descendo e subindo. Bom, e aí a gente criou um banheiro, né? Antes tinha um lavabinho aqui nesse terceiro andar. A gente criou um banheiro de verdade por 2 motivos. Um, que tem a piscina, então se precisar tomar um banho, já se arrumar por aqui, tem um espaço para isso. E segundo, que eles pensam futuramente em talvez isso aqui virar um quarto mesmo, e aí poderia fechar, e aí teria um banheiro próprio, enfim. Então, a gente fez por esse motivo. Eu repeti o banheiro que a gente usou lá na área externa, na parte da piscina, aqui na parede, para ter essa repetição aí de material. Aqui a gente não conseguia fazer nicho, porque ou era parede estrutural ou a gente tinha prumada. Então a gente não conseguiu. A gente criou uma prateleirinha que a gente fez com queda, né, para não ficar empoçando a água. A bancada a gente fez no Branco Prime o material, com a cuba de embutida Deca. Uma coisa muito legal que eu esqueci de mostrar nos banheiros foi que todas as cubas a gente colocou invertida. Geralmente quando você olha tem escrito Deca aqui dentro, bem de frente. Aqui ela pediu para inverter porque incomodava um pouco ela, então o Deca tá escrito aqui atrás e aí fica essa visão mais clean. Eu gostei bastante do resultado. Bom, aí eu fiz um gabinete ripadinho para deixar um pouco mais de vida para o ambiente, porque ele já estava tudo muito bege cinza, né? E aí aqui eu coloquei um espelho até o teto, cortado por uma prateleira. Então como se estivesse cortando pra gente pôr enfeite, tem um cheirinho ali em cima, enfim. Pra ficar um ambiente mais aconchegante e não ter essa cara de banheiro mesmo. A intenção é que ele tivesse uma carinha um pouco mais de lavabo, né? Um pouco mais detalhada, digamos assim. Bom, essa área aqui foi uma das que mais teve transformação no apartamento inteiro. Para explicar mais ou menos para você, a piscina ela vinha mais ou menos até aqui antes. Ali era a parte da churrasqueira onde tem aqueles dentes. E aí aqui era uma mesa super pequena, mal aproveitada e uma piscina gigante. E inclusive daí que veio o nome, né? Que quando a gente fez toda a reforma, que ela chamava Obra da Caveira. Todo mundo que me acompanha há um tempo conhece a famosa Obra da Caveira. Porque dentro da piscina, eu tenho foto disso, eu vou colocar aqui pra vocês, tinha uma caveira gigante no fundo da piscina, feita toda de pastilha, enfim. Então aqui sofreu uma super transformação. Bom, eu diminuí um pouco o tamanho da piscina, porque ele era exagerado pro tamanho do apartamento. E aí, aqui, a gente tem uma laje, a laje da escada que dá acesso, né? E aqui toda a parte de casa de máquinas e tudo. Então, o que eu fiz? Eu mudei toda a parte da churrasqueira de posição e aproveitei essa área que eu não podia demolir para fazer esse banco. Então eu fiz esse banco aqui com a sala, com a mesa de jantar, com os pendentes numa palha para trazer um visual mais jovem, uma coisa mais casa de praia mesmo, sabe? Para ser um refúgio em São Paulo. Então a gente fez isso. E aí desse lado eu fiz toda a parte de infra. Então tem a churrasqueira, tem cooktop, tem máquina de lavar louça, a pia, então ficou tudo concentrado aqui pra gente poder ter uma pia maior, uma área de aproveitamento maior, porque ali era tudo recortadinho, era muito ruim mesmo, e ter uma circulação boa pra ter a mesa de jantar. Bom, aqui é um fechamento retrátil, tipo aqueles de varanda que a gente vê em todo apartamento, dá pra abrir tudo pra ficar aberto pra piscina, porque a intenção era que pudesse fechar ou abrir, para poder usar essa área também em um dia de chuva, porque antes era tudo completamente aberto. Então a gente fez uma nova cobertura de vidro, fez todo o fechamento de vidro aqui também, para poder ter essa integração ou não, e aí fez o acesso ali da parte do deck. Bom, uma outra coisa que a gente fez também foi colocar esse ladrilho aqui, com essa paginação, então os de verde e azul que a gente colocou,
que trouxe também os tons de verde na cadeira, no futon, em tudo. E aí eu trouxe o amadeirado no teto dessa vez. A gente instalou aquele teto vinílico, que são placas de vinílico que se encaixam para dar esse ar mais aconchegante, dar essa carinha de praia, porque era tudo porcelanato, tudo muito pro bege, né? Para dar uma cor aí pro espaço. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, a gente colocou também uma geladeira aqui em cima. Eles não queriam que fosse frigobar, porque, bom, na área da churrasqueira, carnes, enfim, precisava de uma área boa de armazenamento para não ter que ficar descendo. Afinal, são 3 andares, né? Pegar lá embaixo para trazer as coisas aqui acabava ficando bem desconfortável. Bom, uma outra coisa que a gente precisou mexer aqui foi a parte técnica. O aquecedor antes, ele ficava lá embaixo, no primeiro andar do apartamento, ele ficava na lavanderia. E aí a gente mudou. Como a gente refez todo o sistema, a gente fez recirculação de água, para ficar sempre aquecida a água, né, para não demorar, para abrir o chuveiro, enfim. O aquecedor, ele tá aqui atrás. Então ele ficou aqui e ele atende a piscina também. Antes a piscina não tinha sistema de aquecimento. Então a gente refez aí toda a hidráulica, tudo da casa. E aqui a gente aproveitou que tinha um dente bem perdido e fez um armário de lavanderia para aproveitar também esse espaço, para ter o básico, né? Uma vassoura, uma pá, alguma coisa aqui em cima, pra não ter que ficar descendo toda vez para pegar um pano que seja. Bom, vou levar vocês para a área mais importante da casa. Bom, aqui também foi tudo uma transformação. Como aqui era tudo pintura, então a manutenção da pintura numa área que é aberta acaba sendo um pouco complicado, tem que ficar pintando toda hora. Então a gente trouxe esse revestimento cimentício mais rústico. Depois eu coloco a descrição aqui, ele é da Castellato, da cor Fendi, e a gente colocou revestindo todas as paredes, porque é mais fácil de limpar, enfim, e traria esse ar mais rústico que a gente queria para esse espaço. A gente fez toda essa área de deck aqui, então tem inclusive o acesso da casa de máquina por aqui, tem um alçapão. A gente refez toda a piscina, colocou essa pastilha da Atlas, num tom, e agora eu não me lembro de cabeça, mas eu vou colocar também a descrição, um tom esverdeado. E aí a gente criou essa área bem gostosa, e colocou um paisagismo ali. Uma outra coisa muito importante que a gente fez aqui também foi colocar esse vidro aqui em cima. A gente colocou assim, com essas divisões, porque é o padrão do condomínio, tá? A gente não podia fazer tudo liso, que era a nossa intenção no início. Mas a gente fez isso porque eles têm gatos, tem criança, e aqui acabava ficando um pouco baixo. Então, por segurança, a gente subiu e elevou tudo isso e alinhou ali com a parte de vidro também da parte interna do apartamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com todo mundo. E me fala aqui o que você mais gostou da solução, qual espaço que você mais gostou. E espero vocês na próxima semana.